the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Agora, os dois juntos. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Os pregadores mirins encantam e emocionam, mas será que realmente estão preparados para pregar o evangelho? A Bíblia ensina que não se deve colocar um neófito, alguém sem maturidade na fé, na posição de liderança espiritual. 1 Timóteo 3:6. Será que essas crianças compreendem a profundidade do que dizem ou apenas repetem o que ouviram dos adultos? A infância é um tempo de aprendizado e crescimento, e transformar crianças em líderes religiosos pode gerar uma pressão gigantesca. Estamos respeitando seu tempo de amadurecimento espiritual ou apenas explorando o impacto emocional que causam? O seminarista Caio Modesto comenta sobre o tema nesse trecho do vídeo. Vamos assistir. Tá curtindo o canal? Então nos dê aquela força. Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nada. Sua inscrição ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais conteúdos para você. O que está acontecendo com a igreja evangélica? Parece que hoje em dia, para algumas pessoas, ser um falso profeta vale a pena. Você ganha engajamento, isso automaticamente acaba tendo uma retribuição financeira e por aí vai. Eu quero mostrar alguns vídeos para vocês. Meu Deus do céu, tem gente que assiste as pregações desse menino. É um menino, tá? É um menino, é uma criança. Eu não sei como os pais desse menino, eles permitem que essa criança fique com a sua agenda lotada. Sabe, ele não vai conseguir ser criança. Ele está pulando uma fase maravilhosa da vida. Entretanto, eu quero mostrar 2 vídeos para vocês identificarem realmente que ele não prega o evangelho e ele apenas imita outras pessoas. E eu vou explicar tudo certinho, tá? Para quem é da fé reformada, conhece o Paul Tripp. Ele tem um livro muito conhecido chamado Pastoreando o Coração da Criança. E nesse livro, que é muito interessante, inclusive você que tem filho, seria legal você comprar esse livro, é muito bom, tá? O Paul Tripp, ele fala sobre a importância do crescimento da criança em um lar cristão. E tem algumas coisas que ele fala ali que é interessante. Por exemplo, ele fala que a criança ela tem o hábito de imitar os seus pais de uma forma pedagógica. Então, tudo que o pai faz e a mãe também faz vai refletir na vida da criança. E quando eu vi esse Miguel Oliveira pregando, eu percebi isso também. Ele está imitando outros pregadores ou até mesmo ele aprendeu na sua igreja, com a sua família ou algo do tipo. Porque isso reflete na sua vida ministerial futuramente. E o Paul Tripp, ele fala sobre a importância de educar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, entendendo o que está acontecendo no mundo. Esse livro é muito bom, tá? Muito bom, eu indico ele. E realmente o Paul Tripp, ele tem razão. As crianças imitam outras pessoas de uma forma pedagógica. Eu ouvi, eu senti, eu toquei, opa, peraí, se eu gostar eu vou imitar. Então a criança é assim, ela acaba entendendo que o que ela está vendo faz parte da sua cosmovisão. E não é diferente do Miguel Oliveira. Ele está vendo os pregadores aí fazendo sucesso, né? Ele vai lá e fica imitando. A forma de pregar é a mesma, a forma de entregar revelação. Gente, é tudo igual. É tudo igual. Será que vocês não perceberam ainda? Mas enfim, vamos assistir alguns vídeos aqui que eu separei. Esses vídeos são curtos, entretanto, são interessantes. E eu queria que você entendesse como que funciona hoje em dia, né? Essa prática de revelação, de pregação entre os pregadores mirins. Porque eles estão apenas imitando outras pessoas. Gente, uma criança, ela não tem ainda a capacidade de ter a sua própria teologia. Não tem ainda. É necessário anos e mais anos de estudos. Não é de um dia para o outro. Então, o que essas crianças fazem? Elas começam a imitar outros pregadores ou inventam visões e revelações que simplesmente não existem. Não foi Deus que falou com elas. Mas vamos lá, eu quero que vocês assistam aqui o vídeo e a gente vai comentar sobre o assunto, tá? Esse vídeo mostra a realidade do que está acontecendo em nosso meio evangélico. Pessoas que não são preparadas teologicamente, não têm intimidade com Deus e para conseguir preencher a agenda, acabam inventando coisas novas, ou até mesmo imitando outras pessoas, que é o caso desse pregador mirim, tá? Vamos lá? Conheça. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Agora, os dois juntos. The king, the power, the man, the best, the king, the fairy.
Vamos repetir mais uma vez? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. E é dessa Deixa eu voltar aqui, olha só. vem esse. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Of Depois, esse outro. the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Então, vocês perceberam que esses pregadores mirins, eles estão apenas imitando outras pessoas? Eu acho que esse pregador, ele fica o dia inteiro nas redes sociais tentando imitar as outras pessoas. Porque, gente, olha só, isso aqui não é coincidência. É uma imitação. E realmente as crianças têm essa qualidade pedagógica de conseguir imitar outras pessoas ou até mesmo entender como uma referência. Então, por falta de maturidade, essas crianças acabam se envolvendo com práticas que são antibíblicas. Por exemplo, isso daqui que ele está fazendo é pecado. É pecado. Porque você está usando a palavra de Deus para falar sobre algo que não é verdade. Ou até mesmo fazendo ali movimentos esotéricos que não tem nada a ver com o princípio bíblico. Ele está imitando algo relacionando ao Espírito Santo de Deus. Gente, isso é pecado. É pecado. E tem gente que está contratando esse missionário para pregar em vários lugares, igrejas lotadas, cheias. E não é por causa da palavra, é por causa dessa palhaçada aqui, desse circo. Ficar imitando outras pessoas. Então, não tem maturidade. Não tem maturidade. Vamos repetir mais uma vez? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. E é dessa forma que o evangelho genuíno de Cristo está entrando em descrédito. E é por causa disso daqui, desses daqui, de pessoas desse tipo, que o sobrenatural de Deus, que ainda existe, que eu creio que ainda existe, está entrando em descrédito, sendo resumido a meninices desse tipo, a revelações de CPF e a nome de pessoa, tá? Aí sabe o que acontece agora? Você sabe? Vem aqui ainda nos comentários, alguns ainda dizerem o seguinte: você não tem o que fazer. Você está se levantando contra o profeta Miguel. Está se levantando contra um grande homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não é que eu esteja me levantando aqui contra absolutamente ninguém. Quem sou eu na fila do pão para se levantar contra uma pessoa? O interessante é que esse Miguel Oliveira, tem uma pregação recente dele, que não é pregação, é apenas indiretas. Ele fala o seguinte: eu não sou pregador, eu sou profeta. Gente, biblicamente falando, não tem como separar as duas coisas. Na fé reformada, nós acreditamos que quando o pregador está ministrando a palavra de Deus no culto, ele é o profeta naquele momento para a igreja. No Antigo Testamento, o profeta dizia: assim diz o Senhor. Ao mesmo tempo que ele dizia assim diz o Senhor e ele era profeta, ele também estava pregando. Veja o caso de Jonas em Nínive, Isaías quando ele pregou a Israel. Então, tudo isso, gente, faz parte de uma boa teologia. E se você negligenciar o básico da teologia, você vai pregar coisas como esse Miguel Oliveira. Quando você não tem conhecimento sobre a Bíblia, você imita outras pessoas. E o que ele está fazendo aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu acho que nem os pentecostais levam a sério o que esse rapaz faz nas igrejas. E ele está com a agenda lotada, pregando em igrejas de A a Z. É um absurdo. Então, parem de convidar esse profeta chamado Miguel Oliveira. Igrejas que contratam crianças são igrejas infantis. São igrejas que estão sendo doutrinadas por crianças. E, biblicamente falando, isso é um tipo de juízo de Deus para a igreja, quando coloca crianças para liderar a liturgia ou até mesmo um culto público. Porque, de um certo modo, você está colocando uma pessoa imatura na fé para pregar para a sua igreja. Isso é muito grave, é perigoso. Mas enfim, vamos lá. Mas eu nunca, irmãos, que vou engolir, certo? Nunca que vou ficar aceitando situações como essas. Porque aí vem agora, tá? Alguns defender ainda. Me explica, tá? Então vamos lá, me explica isso daqui. Você acredita que isso aqui é línguas estranhas? Lembrando que eu sou, tá? Daqueles que ainda acreditam na atualidade dos dons. Mas isso daqui, pra mim, pelo menos pra mim, eu não acredito. Mas aí me explica agora isso daqui. Como é que pode? Se eu botasse aqui um tradutor, talvez até traduzia. Como é isso aqui? Aprenderam aonde? Os dois aprenderam junto, na mesma escola? Foi isso? Pelo amor de Deus, irmãos. Aí o evangelho de Cristo entrando em descrédito. As pessoas não estão mais acreditando nos verdadeiros homens de Deus. E depois eu que sou errado. É eu que estou errado ainda. Então... É o seguinte, quando o apóstolo Paulo ele escreve as suas cartas, em uma delas,
ele fala que o nome de Cristo estava sendo envergonhado por causa de algumas pessoas. E a gente pode entender de várias maneiras. Mau testemunho, falsas doutrinas, talvez usando o evangelho como fonte de lucro. E no caso do Miguel Oliveira, não é diferente. Ele está envergonhando a igreja evangélica. Quando você coloca uma criança para ministrar em um culto público, você tem que entender que não vai sair coisas maduras dali. Não vai. Não vai. Ah, mas ele é famoso, vamos chamar porque a igreja vai lotar. Então, perceba que tem pastores que pensam assim, então parece que a igreja, de um certo modo, se tornou um tipo de mercado. Temos o produto e temos o cliente. Ofereça ao cliente aquilo realmente que ele quer. Então, se ele quer o Miguel Oliveira, a Vitória Souza e outros pregadores que estão na moda, vamos chamar esses pregadores. Isso é muito prejudicial à igreja evangélica, porque não podemos negociar os valores do reino, ou seja, aquilo que entendemos o que é certo, para colocar uma criança para falar aquilo que é errado. Sabe, é uma falta de maturidade de alguns pastores que eu fico espantado. Esses pastores deveriam voltar a estudar, deveriam voltar a orar, a entender a importância de uma igreja madura, de uma igreja que não está sendo doutrinada por crianças. Uma igreja que é doutrinada por criança é uma igreja infantil. Com certeza é. Anunciando isso daqui, pelo amor de Deus, irmãos, não vou me calar, tá? Vou sempre debater contra os falsos profetas. Agora, esse próximo vídeo mostra a realidade da igreja evangélica. Nós colocamos crianças para liderar adultos. Imagina só você chegar, como disse anteriormente no vídeo que eu falei sobre ele, chegar em uma escola, privada ou pública. E quem vai ensinar para você naquele dia vai ser uma criança. É isso. Você acha que vai filtrar algo de bom? É a mesma coisa você chegar na igreja. Tem uma criança pregando lá. Não sabe separar uma perícope. Não sabe diferenciar uma pregação expositiva para uma pregação temática. Não sabe fazer uma introdução nem aplicação. O que a criança faz? Imita outras pessoas e começa a fazer um monte de revelação.